bastante em todas essas interrupções que a gente vem fazendo no contexto lá da Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer ao convite, ao Vitor, ao Beth, cumprimentar aqui os amigos da mesa, Maurício, Joana e o Cristiano, registrar aqui também a presença do ex-presidente do IBAMA, Basileu. Bom a tua presença aqui, uma pessoa que teve um trabalho importante também à frente da política ambiental nacional e federal, né? E vou fazer um esforço assim grande de não ser repetitivo, até porque muita coisa importante já foi dita. E o que eu primeiro quero dizer assim, que eu conheço um caboclo da Amazônia que diz o seguinte: quem sabe é quem sente. Então eu acho que essa oficina, essa discussão aqui com vocês, que estão assim no miolo da pressão, de um lado, sociedade civil organizada, do outro lado, o empreendedor, do outro lado, o governo mesmo, né, que está na gestão, digamos assim, né? É uma pressão muito grande sobre os servidores e os órgãos que têm que dar a resposta, têm responsabilidade civil, penal, administrativa, né, ética. Então, para mim é uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês e trazendo um pouco da nossa compreensão desses desafios. E os meus rápidos, curtos 5 anos, seja como diretor no Ministério do Meio Ambiente, seja como secretário do Meio Ambiente no Distrito Federal, me dão um pouco do conhecimento do que vocês passam em termos de pressão, né, e resposta, né? Então, para mim é uma alegria estar com vocês. E também louvo a iniciativa da Zibama e da ACEMA de fazer um debate, de se abrir para essa participação mais ampla, não só defendendo os seus direitos e interesses específicos das categorias, mas se colocando num debate público e se colocando também num ativismo, digamos assim, em defesa das nossas conquistas socioambientais, que são muitas, né? Nos 30 anos pós-Constituição de 88, foram bastante robustos em termos de avanços, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista programático, né? Embora, e eu tenho estudado muito isso, né, o gap, né, o abismo entre o direito, a política e a gestão, esse tripé fundamental, ainda seja grande. Uma coisa é o dever ser, o querer ser, outra coisa é o que a gente quer que seja, e outra coisa é o que a gente tem condição de fazer, do ponto de vista tanto de infraestrutura, de recursos humanos, de força política. Eu acho importante a gente considerar isso também, porque eu vejo e eu concordo com muito do que foi colocado aqui, tanto pelo Maurício, até porque a gente tem trabalhado juntos, tanto a frente parlamentar ambientalista quanto o movimento socioambiental, mas eu vejo que a gente precisa dimensionar o ideal do que é desejável e do que é viável do ponto de vista político. Acho que essa calibragem ela é muito importante, até para que a gente não seja, digamos assim, rifado completamente do processo decisório, né? Nós tivemos uma experiência com relação ao Código Florestal recente, a medida provisória na Câmara dos Deputados, em que praticamente nós levamos uma surra, digamos assim, na Câmara dos Deputados. E aí, estrategicamente, a gente soube trabalhar. Eu estou vendo aqui a presença da Clarice também, do Kenzo, da Frente Parlamentar Ambientalista, a Clarice do WWF. A gente soube trabalhar do ponto de vista político, levando o debate, antecipando o debate no Senado, onde as perspectivas do ponto de vista político são menos negativas, eu diria até que quase que mais positivas, né? Então a gente tem que saber também trabalhar do ponto de vista estratégico. Mas vamos lá, já gastei muito tempo nas preliminares. Acho que o Maurício trouxe um resgate histórico bem consistente e fidedigno, né? Eu só ressalto que recentemente a gente quase que
não fez a conversa com o Kim Kataguiri, né? Ficamos na dúvida, será que a gente vai fazer uma conversa ou não? Pelas manifestações preliminares que ele fez no Facebook, a gente falou, não, é melhor nem conversar, porque não vai ter conversa, né? E aí baixou um pouco de serenidade, a gente acabou acolhendo a ideia, sabendo que estávamos assumindo um certo risco, né? Porque quando você senta à mesa, depois das duas, ou você sai da mesa e aí é uma ruptura, ou você de algum jeito dá seu jeito de tentar fazer valer as suas posições e se dispõe de alguma maneira a negociar. Eu acho que esse é o momento que a gente está, na verdade, né? O Kim Kataguiri, para minha surpresa, se abriu para o debate, né? Acolheu as sugestões de 10 audiências públicas que nós fizemos, se não me engano as 10 fomos nós que propusemos, acolheu, se não me engano, 100% dos nomes que a gente sugeriu, né? E o debate foi, nos meus 25 anos de acompanhamento de debate no Legislativo, um dos mais qualificados, né? As audiências públicas não foram audiências públicas assim, que a pessoa vai lá e diz assim, coisas superficiais, não, foram muito consistentes, né? Pelo menos na minha opinião. E eu acho que é preciso reconhecer que alguma coisa, eu diria que um pouco mais do que alguma coisa desse processo, né, deu resultado, né? Eu tenho várias críticas em relação a essa terceira versão do substitutivo e vou apontar as que eu considero mais graves, e aqui foi importante ouvir tanto o Maurício quanto a Joana, e vou complementar depois a minha avaliação do que eu vejo como mais grave, mas eu acho importante considerar que teve alguns avanços, né? Eu diria que talvez o mais significativo seja, de fato, reconhecer o papel dos órgãos colegiados deliberativos do CISNAMA em praticamente todos os momentos decisórios do projeto de lei. Isso não é pouca coisa, a gente sabe as deficiências, as mazelas, as vicissitudes dos conselhos, sobretudo os conselhos municipais, até mesmo os estaduais, e a gente sabe aqui, né, esse é o espaço onde o CONAMA se reúne, o que nós estamos vivendo hoje no CONAMA, com membros assumindo por rifa, né, e essa é uma posição muito pessoal minha, acho isso uma coisa assim, muito mais do que inédita, surreal, né? Mas a gente não pode, por uma questão conjuntural, ignorar a importância desses conselhos do ponto de vista da transparência, controle social. Isso foi um avanço importante, né? E nós batemos muito nisso, o deputado acolheu. Um papel mais incisivo, mas embora concorde com a Joana de que poderia ir além, mas é aquela história, né, que eu disse aqui, do ponto de vista político, o ideal não necessariamente é o nosso projeto dos sonhos, né? Se eu estivesse escrevendo o projeto de lei, o zoneamento seria o cerne, talvez, do licenciamento ambiental. Tanto que na lei do Distrito Federal, que nós aprovamos e elaboramos enquanto eu era secretário, o licenciamento ambiental, na verdade, é um apêndice da lei do zoneamento ecológico comum. É o inverso, né? Mas querer isso do Kim Kataguiri, querer isso na atual conjuntura das coisas, talvez seja ainda muito, né? Outro avanço é a LAC para baixo impacto, a licença por adesão e compromisso está focada no baixo e médio impacto, no baixo impacto, mediante regulamentação do órgão deliberativo, né, exigindo uma fiscalização ainda que por amostragem. Eu pactuo de várias das críticas colocadas pela Joana, mas eu acho que a gente tem que olhar esse novo modelo de cadastro com perspectiva de licenciar como uma ferramenta que precisa ser considerada, né? Eu dirigi o órgão distrital de meio ambiente, quer dizer, o órgão da capital do país, que é estado e município ao mesmo tempo, e sei das deficiências, das dificuldades, né? Nós não vamos ter o órgão ambiental como o órgão mais qualificado, capacitado, com infraestrutura, com gente, né? Comparando com outros órgãos importantes, seja da agricultura, da educação, da segurança pública, né? A gente sabe das limitações, então nós temos que trabalhar com elas. É preciso ter ferramentas que viabilizem
o monitoramento mais forte pós-licenciamento. A gente está muito focado sempre no pré, partindo do pressuposto de que todo mundo é criminoso. Eu acho que todo mundo é muito. Eu não tenho análise dos dados que a Joana levantou. A gente sabe que cada estado, cada região tem uma situação diferente, mas é possível também que muitos dos problemas, né, possam ser corrigidos no curso da implementação, né? Posso estar errado, Joana, eu não estou aqui fazendo um contraponto com você, não é isso, só acho que a gente tem que examinar, nós não podemos jogar tudo fora, né? Até porque isso significa também a gente ficar de fora da discussão, né? Acho que a licença por adesão ao compromisso precisa ser melhor equalizada, né? Mas não pode ser simplesmente rifada, né? O cadastro positivo ou negativo, lista vermelha dos consultores em licenciamento ambiental, que foi uma sugestão inclusive do Maurício, muito positiva, a ampliação das possibilidades de audiências públicas, né? Reafirmação da Convenção 69 da OIT como consulta, obrigatoriedade dos órgãos ambientais, e aí é uma obrigação que fica para os órgãos, apresentarem, né, a sua necessidade em termos de infraestrutura e recursos humanos para atender ao que está disposto na lei, e o governador ou o presidente da República ou o prefeito tem que responder motivadamente se vai atender ou não, embora isso não seja, digamos assim, não haja nenhuma sanção específica a isso, né? Ela cria um constrangimento positivo, né? Enfim, tem algumas outras coisas que eu destaco como importantes, né? Aqui eu listei 8 delas, então, portanto, não dá para dizer que esse projeto foi um projeto construído no paralelo, fora do processo de audiências públicas, né? Por mais que ele não tenha incorporado todas as nossas recomendações, todas as sugestões, todas as críticas, e não foram poucas, nem sugestões, nem críticas feitas ao projeto no processo das 10 audiências públicas. Agora, de fato, aconteceu, como era natural de se acontecer, que houve processos paralelos, simultâneos, e eu não diria menos ilegítimos. Isso é natural do processo político, que quem eventualmente não queira se expor vai fazer o seu trabalho no paralelo, através dos seus parlamentares e até mesmo o próprio governo, que nesse caso se expôs muito pouco nas audiências públicas e fez todo o trabalho no paralelo. Eu vou dizer que o governo é ilegítimo porque apresentou contribuições através do relator e que não foram debatidas na audiência pública, né? Não posso dizer que é ilegítimo, posso dizer que fugiu do debate, posso dizer que não foram discutidas no âmbito do processo, né? E aí é que estão os principais problemas. Tudo aquilo que foi colocado, digamos assim, meio que nesse paralelo, né? Eu vou destacar algumas coisas, vou passar rapidamente, não vou me aprofundar, porque eu sei que vocês aqui conhecem tanto quanto ou mais do que eu, né? E eu destaco aqui, aí falo em nome do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que tem um projeto chamado Radar Clima e Sustentabilidade, que tem feito um trabalho no Congresso Nacional de acompanhamento dessas agendas e pautou o licenciamento ambiental como uma agenda prioritária desse ano. Vem falando disso, né, desde o final do ano passado, que esse seria, como vem ser mesmo, o principal debate mais polêmico, né? E vou reforçar, não vou deixar de repetir o que eu acho que é importante que foi dito. Área de influência direta, limitar a área de influência direta do empreendimento, isso é gravíssimo, isso tem que ser colocado como uma das nossas poucas e boas frentes de batalha nesse processo, né? Nesse projeto de lei. Não ter prazo de validade para LAU, LO, LI, aglutinada LO, no processamento bifásico, desculpa. Eu acho também uma questão mais técnica, mas mais grave também, né? É preciso ter um prazo de validade definido, até porque lá na frente o próprio relator coloca a possibilidade de dobrar esse prazo de validade caso haja, por exemplo, que eu acho uma coisa relativamente pouco relevante, um projeto de gestão ambiental voluntária, né? Um projeto de gestão ambiental voluntária permite ao empreendedor que lá na frente ele possa dobrar o prazo de validade de uma licença. Quando numa licença ambiental o camarada é obrigado a ter um projeto de gestão ambiental obrigatório, aí ele apresenta um voluntário e ganha o dobro de prazo de validade. Acho que essa questão dos prazos precisa ser melhor estabelecida. Um
um cheque em branco, e eu acho que o Maurício colocou isso, se não me engano, colocou isso na fala dele. Nesse é o único caso em que o relator, e aí mostra que ele está compreendendo o que está fazendo, né? Não foi um descuido, mas o único caso em que ele não trocou órgãos deliberativos do CISNAMA por entes federativos foi na hipótese do artigo 8º, inciso 3º, em que ele permite que o presidente da República, os governadores e os prefeitos, por decreto, excluam empreendimentos do licenciamento ambiental. Para mim, esse é o ponto dos mais graves, né? Por decreto, amanhã a gente acorda e a lista de empreendimentos que está dispensado de licenciamento ambiental. Claro que a gente tem o judiciário, mas eu acho que assim, o judiciário agora não está em questão. Está em questão como, digamos assim, a gente coloca como um argumento, porque o que se quer é estabilidade e segurança jurídica. Mas vamos debater depois do judiciário, vamos ficar anos a fio debatendo esse assunto. Acho que isso é grave. Cheque em branco ao presidente da República, aos governadores e prefeitos para dispensar da licença ambiental, estabelecer uma lista que dispensa. O CAR, eu também coloco mais ou menos, né, no mesmo patamar em que eu vejo a licença ALAC, né? Eu acho que a gente não deve dispensar a possibilidade de demandar do CAR que ele venha a ser algo mais do que simplesmente o cadastro declaratório. Isso não vai acontecer se dele a gente não exigir algo mais. Então, colocar na lei que o cadastro ambiental rural pode se tornar algo mais relevante do que simplesmente o que ele é hoje, eu acho positivo. Vai ter problema? Vai ter problema. Vai ter incongruência? Vai ter incongruência. Vai ter desafios? Haverá desafios. Nós chegamos hoje no que estamos, do ponto de vista de sistema de meio ambiente, depois de 30 anos de batalhas, de lutas, de evolução, de discussão, de seminários como esse, de legislaturas que se passaram, de governos da esquerda à direita, dos militares aos mais ou menos democráticos, um processo de evolução. E hoje não há nem o começo nem o fim do mundo, nós estamos nesse processo de evolução. Então eu acho que trabalhar a hipótese do CAR vir a ser algo mais importante do que ele é hoje, eu não estou aqui no mundo dos sonhos, não estou aqui achando que vai resolver todo o problema, mas a gente exigir de todo empreendedor rural que estabeleça um processo de licenciamento ambiental, com vistorias prévias, com todos os requisitos, elementos fundamentais de um licenciamento ambiental, eu, na minha opinião, acho um exagero, né? Não sou o dono da verdade, né? Estou aberto a ouvir as críticas. Eu sei que o principal argumento é de que hoje o CAR tem problemas, e eu sou um dos maiores críticos do CAR hoje, né? Fui fundador, idealizador, o primeiro coordenador do Observatório do Código Florestal, que faz uma grande crítica ao CAR, né? Mas a gente não vê outra hipótese para fazer um monitoramento e um controle ambiental mínimo, né, de todo o meio rural brasileiro, na nossa visão, que não seja através do CAR. Então, o fortalecimento dele, e isso colocado na lei, acaba que ele será cobrado a se fortalecer. Então, estou olhando as coisas em perspectiva, não a partir do dia seguinte da entrada em vigor da lei, né? Vários problemas no artigo 40, e aí o Maurício é o cara, digamos assim, em relação a esse e outros assuntos, mas esse assunto em particular, em relação à oitiva das autoridades envolvidas, né? Destaco a desconsideração dessas comunidades, dessas populações em áreas que estão em processo de reconhecimento. O argumento fundamental é o seguinte: elas não podem ser punidas pela omissão do Estado. Se o Estado não as reconheceu ainda, se o Estado é letárgico ou omisso em relação ao reconhecimento da titularidade ou da territorialidade dessas populações, elas não podem ser punidas por isso e ainda mais deixarem de ser ouvidas no processo de licenciamento ambiental. Isso para mim é gravíssimo, né? Prazos curtíssimos para a manifestação dos órgãos ambientais nos termos para os órgãos, não os órgãos ambientais, os envolvidos, nos termos, nos TDRs, nas licenças. 90 dias, por exemplo, para um órgão como a FUNAI se pronunciar em relação a um estudo de impacto ambiental, sinceramente, dá para tirar, né? É não querer que a coisa aconteça.
né? E eu imagino que assim o seja, porque a gente sabe hoje qual é a posição, infelizmente, do atual governo em relação a essas populações. Eu já estou caminhando aqui para o final. A responsabilidade dos órgãos de fomento, né, dos financiadores. Quando eu estive à frente da diretoria de controle e prevenção de controle dos desmatamentos, no plano de combate ao desmatamento, e nós editamos o decreto 6321 de 2007, nós inserimos lá a responsabilidade da cadeia produtiva quando adquire produtos oriundos de desmatamento ilegal. Então eu vejo que desde o financiamento até a cadeia produtiva como um todo, a responsabilidade compartilhada por danos ambientais, sobretudo crimes ambientais e infrações ambientais, eu acho que é fundamental, e foi uma das coisas que ajudou, né, nesse processo de derrubada do desmatamento, não por acaso, de 2009 até 2013, uma queda de 85% nas taxas de desmatamento, por vários outros fatores, mas com certeza esse também. E daí? A grande pergunta, né? Tá bom, tudo bem, tem todos esses problemas, tem essas coisas positivas. Acho que a pergunta que a gente se faz é o que fazer a essas alturas. Por quê? Na minha opinião, a pressão vem com tudo, eles vão querer aprovar isso, se possível, ainda na primeira quinzena de agosto, né? É aquela história dos 15 minutos do segundo tempo de jogo, né? Tá meio que empatado o jogo, os caras estão jogando em casa, porque a Câmara dos Deputados, se vocês olharem o resultado da votação do Código Florestal, estão jogando totalmente em casa, né? Com a bola no pé, relator Kim Kataguiri. Juiz é deles. Né? Bom, aí eu vou deixar que você faz as metáforas aí, porque aí vai longe a metáfora, né? O juiz é deles, não estão deixando a torcida do time adversário assistir, tem uma série de desequilíbrios aí. Mas eles vão querer fazer os gols deles logo nos primeiros 15 minutos, matar o jogo aí, e aí fazer o debate no Senado ainda esse semestre, né? Então, o que fazer? Eu vou colocar aqui, assim, eu não estou colocando, embora tenha essa coisa meio enfática minha, é meu jeito, estou tentando tratar disso para ser mais maneiro, mais sereno, mas então eu vou colocar minha opinião aqui, assim, não é uma convicção absoluta, tá? Estou aberto a ouvir, e eu vejo assim, primeiro eu acho que a gente não tem que romper o diálogo. Eu não acho que a gente tem que chutar a canela, dar voadora, dizer que é um lixo, que acabou tudo, porque eu tendo a achar que nós não vamos levar isso nesses 15 minutos do primeiro tempo. Tendo a achar. Nós vamos lutar? Vamos lutar. Se for por aí, vamos por aí. Vamos tentar virar o jogo, empatar o jogo, empurrar o jogo, né? Aí vamos, até o VAR nós vamos usar se for necessário, né? Mas eu acho que a gente ainda pode diminuir a distância entre o que temos e o que queremos, para tentar chegar no plenário com um menor volume de problemas possível, né? Se a gente sai chutando agora, eu tendo a achar que a gente perde essa pequena margem que a gente tem de tentar reduzir ainda o número de problemas. E haverá, e não vão ser 2 nem 3, certamente vão ser mais do que cabe numa mão, né, de problemas graves que a gente vai ter que ir para o voto com uma condição adversa, sobretudo na Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente tem que ter, e aí a ASIBAMA, a SEMA, sobretudo nos estados, né, uma estratégia refinada para a gente conquistar 1 a 1 mais votos, 1 a 1. Não vamos ganhar no rodão, 1 a 1. Quem são os deputados, sobretudo de centro-direita, que não embarcam no ruralismo histriônico, nem num governismo cego, e há parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, que não são de centro-esquerda, já alinhados com as teses de sustentabilidade, e que não são também de extrema-direita ou que estão assim querendo se queimar no processo. Vale a pena a gente procurar refinadamente 1 a 1 deles e conversar e trazer os argumentos, né? Não como verdades absolutas, porque isso assusta esses caras, sobretudo vindo de governo ou ONGs, né? Mas trazendo como contribuições, buscar sensibilizar. Eu acho que a gente consegue aumentar um pouco o número de votos na Câmara, e ainda que a gente perca muito na Câmara, quanto menor a distância entre o número de voto deles e o nosso, melhor a gente traz o debate para o Senado.
Acho importante a gente realizar seminários, e isso é para depois de amanhã, não é para daqui a 15 dias. Seminários nos estados, a Zibama e a SEMA pode realizar seminários, chamar o povo, identifique quem são esses deputados, assim, meio que estão ali sem muito foco na área ambiental, mas que não são considerados antiambientais. Vamos chamar esses caras para um diálogo, um seminário, uma reunião técnica, né, nos estados. Talvez a gente consiga aí conquistar 2 votos. 2 votos por estado seriam aí 54 votos, não é pouca coisa, né? Empata com 100, 54, né? Então, acho que isso é uma estratégia importante. Campanha de mobilização, e aí eu acredito que seja o que nós vamos fazer, as organizações já estamos nos preparando para isso. Campanha de mobilização com foco em poucas e boas. Quais são as piores coisas que a gente precisa realmente combater? E aí sim buscar caracterizar um projeto como um projeto ruim, não pelo seu todo, mas pelas suas poucas, que eu estou chamando de boas, mas são as ruins, né? As piores, poucas e as piores, não poucas e boas. E aí sim caracterizar, estigmatizar o relatório como um todo pelas poucas e piores, porque eu acho que aí a gente equilibra na sociedade. A mídia tem se demonstrado sensível às causas ambientais, entretanto o licenciamento ambiental dialoga diretamente com o desenvolvimento econômico, com atores que têm um impacto muitas vezes maiores do que nós temos nas mídias, né? Para esse projeto, né, para a nossa posição ser caracterizada como uma posição burocratista e extremada, é um pulo para essa narrativa colar na imprensa, né? Então acho importante fazer uma campanha com poucas e fortes discussões. Uma coisa que a gente já está fazendo e convida a todos, inclusive a SEMA e a Zibama, a fazer é já começar um trabalho no Senado. Não vamos esperar resolver o negócio da Câmara para começar um trabalho no Senado, né? Já começar a sensibilização. Nesse aspecto o Basileu está aqui, está na liderança da rede lá, mas tem gente do PSB se ligando nesse debate, do PT, e a gente precisa ampliar isso. E concluindo, né, concluir. Grato pela oportunidade mais uma vez, estamos abertos aqui a discutir com vocês, debater, dialogar sobre esse tema dos mais relevantes para a nossa política ambiental. Muito obrigado.